Hoje a aula é especial e é em homenagem a outro grande amigo. E toda vez que eu falo desses amigos, eu me emociono. Hoje eu vou homenagear o professor Dr. José Eduardo Bastos, o nosso Dado. Quantas vezes o Dado não ralhou comigo? Porque eu pegava o paletó dele e eu roubava o cigarro dele e eu colocava, dava nó no paletó dele e ele olhava para mim e dizia: só pode ser você. E quando eu fui para São José do Rio Pardo, foi uma das pessoas que me acolheu. E eu chegava mais cedo, chegava às 6h30, simplesmente para ficar 45 minutos conversando com o Dado. E ficamos mais do que amigos, ficamos irmãos. Sabe, Dado, hoje você deve estar feliz. Você está do lado da Leila, minha mãezona também. E eu, dentro da minha insignificância, eu tentei cumprir aquilo que eu prometi, que foi encaminhar seus filhos. Pedrinho hoje é ex-presidente da OAB, é um grande advogado. E a Maria Zilda também. A vida a destinou a outros lugares, mas ela está feliz. Eu que não estou feliz. Eu queria colocar o teu paletó nas minhas costas, como eu fazia. Comer naqueles bares que você me levava. Falar sobre autores que eu nunca vi na minha vida e que aumentaram a minha cultura. Mas, acima de tudo, ter a humanidade que você tinha. Você é uma das raras pessoas que Deus colocou na minha vida. Obrigado, Dado. A advocacia e a docência sentem muito a sua falta. E eu sinto a tua falta, cara. Deus te abençoe. Você é especial. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde àqueles que estão inscritos no canal, você que nos visita. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de comentar, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque ele é feito com todo carinho para vocês que vão prestar exame de ordem, concursos públicos, sempre trazendo temas atuais do direito e refrescando a memória, né, de temas que foram abordados em sala de aula que podem ser objeto de questionamento nos concursos. Pois bem, a aula de hoje é em homenagem ao José Eduardo Bastos, o nosso querido Dado. Tinha orgulho de ser São Paulino, tinha orgulho de ser formado na Universidade de São Paulo e, sobretudo, tinha orgulho de ser advogado. E o Zé Eduardo, ou Dr. Zé Eduardo, é aquele advogado que todos nós gostaríamos de ser. Íntegro, honesto, estudioso e, acima de tudo, humilde. Eu tive a oportunidade de dar aula para 2 filhos do Dr. José Eduardo.
Dr. Pedro Flamínio e a doutora Maria Zilda. Fiquei muito triste quando da partida da minha outra mãe de criação, a Leila, que também esse vídeo é homenagem a ela. Pois bem, e para todos eu vou contar uma passagem do Pedro Virgílio. Essa passagem se deu quando ele estudava direito e eu apliquei uma prova de direito penal e ele não foi muito bem. E eu, ao invés de criticá-lo, eu chamei ele do lado e disse a ele: Pedro, você precisa que eu entregue essa prova ao seu pai ou você vai se comprometer a estudar direito penal e tentar a nota na segunda avaliação? Ele me respondeu o seguinte: eu não tenho nem código penal. Eu falei, não seja por isso. Está aqui o meu código penal. E dei o código penal para o Pedro. E o Pedro cumpriu a promessa comigo e tirou a nota que ele precisava na segunda fase, ou no segundo exame. Porém, até hoje, não me devolveu o código penal. E o Zé Eduardo, ou Dado, era um professor daqueles que a gente tinha respeito e, sobretudo, admiração. O respeito e a admiração foram tantas que o filho dele, o Pedro, se tornou presidente da subseção da OAB de São José do Rio Pardo, e hoje o filho do Pedro nos dá a honra de cursar direito, seguindo os passos do avô e do pai. Confesso aos senhores que para achar um tema para falar nessa aula, dada a importância do homenageado, foi bem difícil. E talvez o tema que eu tenha escolhido caia bem, porque o Dado era um representante legítimo da advocacia. Eu o enfrentei em ações cíveis, enfrentei em ações criminais, depois viramos colegas de faculdade, eu sumia com o paletó dele, com o cigarro dele. Enfim, ele me disse uma coisa que eu não contei para ninguém ainda, e isso vai ficar público. Ele me disse assim: Arlindo, cuida dos meus filhos. E nesse vídeo, Zé Eduardo, eu estou cumprindo a promessa de ter cuidado do Pedro, ter cuidado da Maria Zilda e de ter encaminhado o seu neto. Portanto, a minha tarefa, onde quer que você esteja, está cumprida. E, para homenagear o Dr. Zé Eduardo Bastos, nós vamos falar sobre as prerrogativas do advogado. Não adianta você ser um advogado se você não conhece os seus próprios direitos. Às vezes, o Estatuto da OAB, o Código de Ética e Disciplina ficam esquecidos. E aí, o advogado fica à mercê de abusos e simplesmente abaixa a cabeça e vai embora. Não é assim que funciona. O advogado é indispensável à administração da justiça. E houve uma recente lei que tipificou condutas do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil como crime. E isso que nós vamos tratar nessa nossa aula de hoje. Quando nós falamos de prerrogativas, é necessário dizer que toda a subseção da OAB tem uma comissão de prerrogativas. Muitas vezes não muito atuante, porque tem medo de
bater de frente com o juiz, com o promotor, com o delegado, com o cartorário, ou quem quer que seja. Eu posso testemunhar que eu já fui da comissão de prerrogativas e nunca tive medo de exercer a minha profissão em toda a minha plenitude. A Lei 13.869 de 2009 dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade e tipifica condutas abusivas praticadas por agente público, servidor ou não servidor, no exercício de suas funções, que vise prejudicar outrem e beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ainda que por mero capricho ou satisfação pessoal. Algumas condutas abusivas nós podemos enumerar, como, por exemplo, decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado antes da intimação judicial, promover escuta ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial, divulgar gravação sem relação com a prova que pretenda produzir, continuar interrogando o suspeito que tenha decidido permanecer calado ou que tenha solicitado assistência do advogado, interrogar à noite quando não é situação de flagrante, procrastinar a investigação sem qualquer justificativo e violar direitos e prerrogativas do advogado. Muito bem. O advogado, como eu disse, é essencial à administração da justiça. O artigo 7º, a linha B, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906 de 94, passou a ter a seguinte redação: constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos no inciso 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Pois bem, quais são as prerrogativas que, violadas, configuram crime? Analisemos cada uma delas. A primeira, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho. O seu escritório, o seu local de trabalho é inviolável. Os seus instrumentos de trabalho, sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática são invioláveis, desde que relativas ao exercício da advocacia. Recentemente acompanhamos casos em que foram os advogados vítimas de mandados de busca e apreensão em seu escritório, decretados por juiz para apreensão de correspondência, de computadores, O que é uma grande afronta ao exercício do sacrossanto direito de defesa. O inciso 3º, comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente. E aqui eu paro. Numa situação de flagrante, você tem o direito de comunicar-se com o seu cliente de forma pessoal e reservada. E continua o inciso 3º,
mesmo sem procuração. Nós estamos cansados de ver situações onde, para às vezes retirar um processo, quando ele é físico, precisamos ter procuração nos autos. Os processos são públicos. O único processo que não é público é o processo em que se trata de segredo de justiça. E eu vou me comunicar com o meu cliente reservadamente, pessoalmente, quando eles se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Bom, essa questão da incomunicabilidade também é uma questão que não se aplica nem no estado de sítio, quanto mais no estado democrático de direito. E muitas vezes o advogado chega e quer se entrevistar com o seu cliente e escuta do delegado ou da autoridade que preside o ato que não vai conceder essa oportunidade a ele. Eu aprendi uma coisa com outro grande advogado que eu tive a oportunidade de trabalhar, que se chamava Télcio Balesteiro Aleixo, que me deu aula de direito administrativo. E o Dr. Télcio dizia o seguinte: direito líquido e certo é aquele direito indiscutível. E aí, o direito líquido e certo é amparado por mandado de segurança. Então, muitas vezes, você que está me assistindo, ou você que trabalha na área, ou você que está estudando, pode ter o seu direito de ver os autos suprimido. E nessa situação, o meu conselho é fazer uma simples petição ao juiz requerendo vista dos autos. E diz o artigo 7º, mesmo sem procuração. É um direito líquido e certo que você tem. Se o magistrado deferir, seu problema está resolvido. Se ele não deferir, obviamente caberá o mandado de segurança por violação a direito líquido e certo do artigo 7º, inciso 3º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Quando eu for preso em flagrante por motivo ligado à profissão para a lavratura do auto de prisão em flagrante, sob pena de nulidade, é necessário ter a presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil e a comunicação expressa seccional da OAB. Prisão em flagrante de advogado por motivo ligado à profissão exige a presença de representante da OAB e comunicação expressa seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. É necessário que as nossas prerrogativas sejam respeitadas para que o direito do nosso Constituinte seja efetivamente assegurado. O inciso 5º, não ser recolhido preso antes de transitar em julgado a sentença, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comunidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e na sua falta em prisão domiciliar. Se eu for preso antes da sentença transitar em julgado, é problema do Estado arrumar para mim uma sala do Estado Maior com instalações e comodidades condignas. Ah, mas não é possível porque o Estado não tem, porque não há condições para isso. Não tem problema. O inciso 5º resolve a questão. E na sua falta, prisão domiciliar. Nessa situação, basta uma petição ao juiz, requerendo o recolhimento dele nas salas do Estado Maior, com instalações e comodidades condignas. Se o juiz indeferir, requerer
a sua prisão domiciliar. Nós acompanhamos muito esse inciso 5º no caso em que envolveu Misael, que ele usou esse inciso 5º e ficou recolhido até o julgamento em sala do Estado-Maior e posteriormente em prisão domiciliar. É de se lamentar muito que as autoridades descumpram a lei. Nós, advogados, nós temos prerrogativas que são resguardadas em lei. E mais do que uma defesa à advocacia, é uma defesa ao exercício da ampla defesa. É uma defesa da sociedade. Então, para quem vai prestar concurso, nós temos hoje a Lei 13.869 de 19, que tipifica como crimes violações aos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º dessa lei. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Quais são os direitos protegidos pela lei, cuja violação das prerrogativas incidirá em crime de abuso de autoridade? Violar a inviolabilidade do escritório ou local de trabalho, violar os instrumentos de trabalho, violar a correspondência escrita do advogado, violar a comunicação eletrônica do advogado, a interceptação telefônica do advogado, a telemática, se elas forem inerentes ao exercício da advocacia. Impedir que você se comunique com os seus clientes de forma pessoal, reservada, sem procuração, onde quer que eles se encontrem detidos, mesmo que incomunicáveis. Se preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, ter a presença de representante da OAB, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, sob pena de nulidade. E não ser recolhido preso antes da sentença penal condenatória transitada em julgado, senão em sala especial do Estado-Maior, reconhecidas como condignas pela OAB, e se o Estado não fornecer essa sala especial do Estado-Maior, a sua conversão em prisão domiciliar. Coloquem na cabeça que prerrogativa é um direito, e sendo um direito previsto por lei, é um direito líquido e certo, indiscutível, cuja violação vai levar o infrator a responder pelo crime previsto na Lei 13.869 de 19. E além disso, para a defesa de direito líquido e certo, nós temos o mandado de segurança. Eu, sinceramente, espero que os senhores tenham aproveitado essa aula, aproveitado essas considerações que eu fiz. Espero que eu tenha feito uma homenagem ao meu irmão, amigo Dado e à sua esposa Leila. Aproveito aqui para deixar um abraço para o Pedro, para sua esposa, para o seu filho, para Maria Zilda. Orgulhoso, Pedro, de você se tornar um grande profissional do direito, presidente da OAB. Orgulhoso de seu filho fazer direito e orgulhoso da Maria Zilda seguir o seu caminho. Missão cumprida, meu querido Zé Eduardo Bastos. Missão cumprida, dona Leila, minha segunda mãe. Muito obrigado a todos e, como sempre, eu me despeço, pedindo para vocês se inscreverem no meu canal, pedindo para vocês curtirem
e para vocês comentarem e agradecendo a Deus mais essa oportunidade. E como eu sempre encerro, um beijo no coração de cada um de vocês. Grande abraço, que Deus os proteja e os abençoe.